Boa tarde, povo de Deus, paz e bem. Então, pessoal, como eu tinha deixado nos stories, né, lá do meu Instagram, eu iria gravar um vídeo falando sobre a questão da confissão, né, da confissão individual, né, e da confissão comunitária, né, mas de um modo especial nesse vídeo, né, eu vou estar falando sobre confissão comunitária. Por quê? Talvez não fique um vídeo muito pequeno, né? Porque tem bastante coisinha ali para falar, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu tenho visto aí muitas pessoas procurando confissão comunitária, pessoal. Chega Semana Santa, o pessoal fica, onde vai ter confissão comunitária, onde vai ter confissão comunitária, e ninguém está preocupado com a confissão individual. Talvez por ignorância, no sentido de não ter o conhecimento mesmo, né? Porque muitas das vezes, às vezes o próprio catecismo, às vezes não nos ensina isso, né? Eu falo a catequese que nós fazemos, às vezes é muito rasa, né? Às vezes os próprios catequistas não têm essa formação devida que deveriam ter, infelizmente. Infelizmente, pessoal, é um problema muito grave, né? Não são todos, né? Mas a maior parte, 90% dos catequistas são mal preparados. Isso eu digo em âmbito nacional, tá? Não só na nossa cidade. Então eu estou aqui, escrevi, fiz um documento e vou falar sobre a questão da confissão comunitária. Então, já de início, eu já vou deixar para vocês bem claro. Confissão comunitária, ou seja, aquela confissão que a gente faz com outras pessoas, que o padre vai fazendo lá as perguntas, né? Você cometeu esse pecado e tal, né? Com a igreja toda, não é algo que se deve fazer e que se possa fazer. No sentido, não se deve fazer a não ser em caso extraordinário, tá? Ou em um caso que eu não tenho mesmo condições de me confessar individual. Aí, ok, eu posso participar da comunitária. Mas, caso ao contrário, o necessário é que se faça a confissão individual. A confissão comunitária só é válida para casos extraordinários. Tá? E eu vou falar aqui quais são esses motivos. Então vamos lá. A prática da confissão comunitária com absolvição geral, ou seja, sem a confissão individual dos pecados, é algo extremamente restrito na disciplina da Igreja Católica. Tanto o direito canônico quanto o catecismo da Igreja Católica ensinam que a forma ordinária do sacramento da penitência é a confissão individual e integral dos pecados a um sacerdote, né? Então, seja o ordinário, o comum, e o que se deve ser feito é a confissão individual, tá? Confissão individual, né? Então, continuando. A absolvição coletiva só pode ocorrer em circunstâncias verdadeiramente excepcionais, ou seja, né, a absolvição, né, ou a confissão comunitária, né, ela só pode ocorrer em circunstâncias verdadeiramente excepcionais. Então, a seguir aqui, vou falar algumas coisas, as explicações teológicas e canônicas mais profundas, né, sobre essa questão. A forma ordinária do sacramento da penitência, a comum. O catecismo da igreja ensina claramente que a confissão pessoal é o modo normal estabelecido pela igreja. Ponto. A confissão individual e integral dos pecados graves seguidas da absolvição constitui o único modo ordinário pelo qual o fiel, consciente de pecado grave, se reconcilia com Deus e com a igreja. Tá? Isso está no Catecismo número 1484. Vamos dizer que sou eu que estou falando. Tá? Estou seguindo aqui o que está no Catecismo da Igreja e no Direito Canônico. Tá? Então, tudo aqui está dentro do Direito Canônico, dentro do Catecismo da Igreja. Tá? E lembrando também, pessoal, eu sou teólogo, tá? Com pós-graduação em Mariologia, Demonologia e Angelologia. Tá? E faço parte da CNPq, do grupo de pesquisas entre as ciências, tá? E a teologia. Tá? Então, além disso, ainda sou auxiliar de exorcistas também. Tá? Então, nada aqui é coisa da minha cabeça. Tá certo? Tudo eu estou aqui para ensinar, tá? Para mostrar o que deve ser feito. Então, essa norma deriva da própria estrutura sacramental da penitência, que possui elementos essenciais. Então, a contrição do penitente, a confissão dos pecados, a absolvição do sacerdote, a satisfação ou penitência. Então, quer dizer, por que, que a comunhão, a confissão individual
ela é a ordinária, é a que deve ser feita. Né? Porque aqui eu preciso da contrição perfeita, ou seja, arrependimento perfeito dos meus pecados. Né? Eu preciso me confessar diretamente, né? Face a face com o sacerdote, ou seja, ali no confessionário. Né? A absolvição do sacerdote, ele vai me dar a absolvição dos meus pecados. Né? E a satisfação ou penitência, ele vai me dar a penitência. Né? Na confissão comunitária eu não tenho nenhuma dessas aqui. Né? Então, na confissão comunitária, com a absolvição geral, o elemento da acusação pessoal dos pecados, ele é suprimido. Entende? Ele é suprimido. O que fere a forma ordinária do sacramento. Então, o ensino do direito canônico, ensina o que sobre a confissão comunitária? O Código de Direito Canônico estabelece a mesma doutrina. O cânon 960 afirma: a confissão individual e integral e a absolvição constitui o único modo ordinário pelo qual o fiel consciente de pecado grave se reconcilia com Deus e com a Igreja. Ou seja, o direito canônico também reafirma o que o Catecismo da Igreja disse, né, que deve ser feita a confissão individual. Ou seja, a absolvição coletiva não pode substituir a confissão pessoal como prática pastoral normal. O mesmo código prevê exceções apenas em situações extraordinárias, segundo o cânon 961. O que ele vai falar? A absolvição geral, ou seja, a confissão comunitária, só pode ser dada quando há perigo eminente de morte e não há tempo para que o sacerdote ou sacerdotes ouçam as confissões individuais. Né? Ou a grave necessidade pastoral, quando existe grande número de penitentes e falta de sacerdotes suficientes. Que não é o caso da nossa cidade, graças a Deus. Aqui em São João del Rei, nós temos mutirões de confissões que já se iniciaram no dia de ontem. Então não tem desculpa. Ah, não deu tempo. É o mês inteiro, na quaresma toda, nós temos mutirão de confissões. Sem falar que fora dos mutirões nós temos confissões em várias igrejas. Durante todo o dia. Então não é desculpa para eu falar, eu vou lá fazer uma confissão comunitária. Isso é falta de vergonha na cara, é falta de querer realmente, ou ter vergonha de se confessar. Tá? Então, como a gente está falando aqui, a não ser um caso extraordinário, pessoal. De modo que os fiéis ficariam privados da graça sacramental por muito tempo sem culpa própria. Então, por exemplo, se eu também não tenho um padre, eu moro numa roça, num lugar que não tem padre, então ok, não tem como eu me confessar. Então eu posso participar de uma confissão comunitária e, no mais breve possível, assim que eu tiver condições, eu preciso me confessar individualmente. Tá? Mesmo nesse segundo caso, a decisão não cabe ao sacerdote individualmente, mas ao bispo diocesano que avalia se realmente existe tal necessidade. Aí que está um ponto. Mas o bispo autorizou. Ok, o bispo autorizou. Mas o bispo avaliou se realmente existe essa tal necessidade? Então nós também precisamos ter essa consciência. Mas o bispo autorizou? Tá, mas espera aí. Eu tenho como me confessar? Tem mutirões de confissão individual? Então por que eu estou indo lá na confissão comunitária? Tá? Então vamos parar de jogar o peso nas costas do bispo e tirar o peso das minhas costas. Então eu também preciso ter discernimento. Tá? Nós temos a internet para tantas coisas, então eu estou fazendo esse vídeo aqui justamente para isso. Justamente para isso. Para não ter desculpa de falar assim, não, eu não sabia. Então tá aqui, estou ajudando. Né? Razões teológicas para essa disciplina. A Igreja não restringe a absolvição coletiva por rigorismo, mas por razões profundamente teológicas. A confissão manifesta a responsabilidade pessoal pelo pecado. O pecado é um ato pessoal, portanto, a reconciliação também envolve um ato pessoal de reconhecimento diante de Deus e da Igreja. Quando o penitente diz os seus pecados ao sacerdote, ele assume a responsabilidade moral, rompe com o auto-engano, realiza um verdadeiro ato de humildade. Isso faz parte da cura espiritual do sacramento. O sacerdote age como juiz e médico espiritual. No sacramento da penitência, o sacerdote atua em persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo. Quem absolve e perdoa é o próprio Jesus Cristo.
ele exerce dois papéis, desculpe. Juiz, né? E discerne a disposição do penitente, aplica a absolvição sacramental. E o papel de médico, orienta espiritualmente, indica a penitência adequada, ajuda na conversão. Na absolvição coletiva, essa dimensão pessoal da direção espiritual desaparece. Não tem como um padre que tá lá celebrando, né, a confissão comunitária direcionar isso individualmente. Não, é coletivo. Tá? Então a confissão tem dimensão eclesial. Todo pecado tem também uma dimensão contra a igreja, corpo de Cristo. A confissão individual manifesta que a reconciliação é com Deus e também com a igreja representada pelo sacerdote. Por isso, o rito pessoal tem profundo significado eclesiológico. Evitar a banalização do sacramento. Se a absolvição coletiva fosse usada frequentemente, muitos deixariam de confessar os pecados graves individualmente. O exame de consciência seria superficial. A penitência sacramental perderia sua força espiritual. Por isso a igreja protege a integridade do sacramento. Então, vamos ter consciência, vamos nos conscientizar, né, que a confissão deve ser individual. Repetindo, confissão, né, que não seja individual, a confissão comunitária só deve ser feita em casos extraordinários, tá? Em caso de guerra, em caso de morte mesmo, que não tem tempo para... Vou dar um exemplo aqui. Eu estou num navio, o navio está afundando e tem um sacerdote lá. Não vai dar tempo de dar confissão individual, ele faz uma confissão comunitária. Em caso de guerra, a cidade vai ser atacada, muitas pessoas podem morrer. Né? Não tem como o sacerdote dar confissão um por um ali, que não vai dar tempo. Ele reúne todo mundo e dá ali a confissão comunitária. É nesse tipo de situação, tá, gente? Né? Então, mesmo que quando alguém recebe absolvição geral, validamente, né, o direito canônico exige que os pecadores graves sejam posteriormente confessados individualmente. Então, eu posso ter recebido a confissão comunitária, mas depois eu preciso procurar a confissão individual, o mais rápido possível, tá? Porque não é válido, isso é para caso excepcional. O cânon 962 determina que o fiel tenha contrição verdadeira, tenha a intenção de confessar individualmente os pecados graves, o quanto mais breve possível, ou seja, a absolvição coletiva nunca substitui definitivamente a confissão individual. Tem gente que vai participar da confissão comunitária e acha que não precisa confessar individual. Eu conheço várias. E quando você fala, a pessoa vira para você e fala assim, o que vale é a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, mas a justiça de Deus ela é implacável. Né? Isso aí não é frase minha, isso é frase de vários santos. Deus ele é justo e ele sabe o que você está pensando. Então não vem com essa, não, Deus sabe que meu coração, não. Então se fosse assim, ninguém precisava se confessar. Né? Se fosse assim, nós íamos agir igual aos nossos irmãos protestantes. Nós entrávamos no quarto e conversávamos com Deus, pedia perdão, não precisava de um sacerdote, não precisava da igreja. Tá? Então nós precisamos da absolvição de um sacerdote que tem o poder da igreja, que perdoa em persona Christi. Tá certo? Continuando. As situações em que a igreja permitiu a absolvição geral, historicamente. Ao longo da história, essa prática foi usada em situações extremas, como soldados antes de uma batalha, naufrágios ou acidentes iminentes, perseguições religiosas, regiões missionárias sem sacerdotes por meses ou anos. Tá? Então, nesses casos, a igreja age pastoralmente para não privar os fiéis da graça sacramental em situação grave. Então, olha quais os tipos de situação que se pode dar a confissão, a confissão que não seja individual, né? A confissão comunitária. Desculpe, é muito sério. Tá? Então não é simplesmente eu ficar achando que eu posso fazer assim, posso fazer assado, não. Tá? E aqui vem a conclusão, né? A conclusão teológica. A confissão... Só um minutinho. A confissão comunitária, com absolvição geral, é permitida pela Igreja,
mas somente como exceção extrema, porque a forma plena do sacramento exige confissão pessoal, ou seja, individual. Respeita a responsabilidade individual pelo pecado, preserva a dimensão medicinal e judicial do sacramento, protege a seriedade da conversão cristã. Por isso, tanto o Catecismo da Igreja Católica quanto o Código de Direito Canônico ensinam que a confissão individual continua sendo a forma ordinária e insubstituível da reconciliação sacramental. Então, pessoal, é isso. O vídeo já está aqui com 15 minutos, eu não vou falar muito mais que isso, mas então, tá aí. Evitem a confissão comunitária, se você realmente tem condições de confessar individualmente. Né? Porque se você tem condições de se confessar individualmente e vai participar de uma confissão comunitária, essa confissão é inválida. Agora, se é um caso extraordinário, você mora longe, não consegue, ou realmente o trabalho não deixa, não permite, mesmo assim, você vai precisar, depois, posteriormente, procurar uma confissão individual. Então nós estamos tendo aí vários mutirões de confissão na nossa cidade. Então não é desculpa. Tá certo? Compartilhe esse vídeo, tá? Eu tô aqui para ajudar, tá? Não é para julgar ninguém. Então às vezes meu modo de falar é um pouco assim mais ríspido, mas eu acho que a gente está numa era de muita coisinha. A gente não pode falar nada, tudo que a gente fala a gente é compreendido de uma forma errada, né? Mas não é assim que as coisas funcionam. A verdade é para ser dita e a gente tem que falar, né? Porque isso está em Gálatas, né? A gente precisa falar. São Paulo fala, ainda que um anjo pregasse um evangelho diferente, ele seria anátema, ou seja, excomungado. Então a gente tem que seguir o evangelho, a doutrina, o direito canônico, o catecismo da igreja, tudo aquilo que nos é passado. Nós somos católicos apostólicos romanos. Esse vídeo aqui é para católico apostólico romano. Se você não é, meu irmão, não tem nem que ouvir esse vídeo, tá? Isso aqui é para quem faz parte da doutrina. Então, paz e bem, salve Maria, fiquem com Deus. Compartilhe, por favor, esse vídeo, é de grande valia. E farei um próximo vídeo falando sobre indulgências plenárias, que muitas pessoas não sabem o que é uma indulgência plenária e qual a sua importância. Tá certo? Se nós soubéssemos a importância de uma indulgência plenária, quantas almas nós tiraríamos do purgatório ou quantas pessoas se salvariam, né? E não iriam após a morte para o inferno ou para o purgatório. Tá certo? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.